Cara, plantão da Globo. Plantão da Globo, isso porque o Fluminense recusou uma proposta de 160 milhões de reais por André. Você vai entender melhor isso depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E cara, olha, tava aqui gravando sobre os planos do sócio, tava aqui de boa, tranquilão. Aí fui gravar com o Fio, um vídeo que saiu lá sobre os planos de sócio também lá no canal 20. Recomendo você ir lá ver também que tem mais coisa, até tem mais opinião, né, do que tem aqui no Raiz Tricolor. E me pegou de surpresa essa questão da oferta do André. É o assunto do vídeo de hoje. Sabe o que não me pega de surpresa? As capinhas da GoCase. São espetaculares. Tem tanto capinha assim, ó, dessa anti-impacto, enfim, aquela capinha duo, ó, que você consegue tirar e trocar, ó, também. Isso aqui foi eu que colei, esse MagSafe aqui, pra poder botar aquele carregador. Ó, capinha, essa daqui é a branca, ó, escrito, tem como personalizar, a minha veio escrito Raiz Tricolor. Tem desse mesmo modelo da duo também, ó, pro especial pros pais, né? Pais e mães e filhos, enfim, ó. Que também, ó, que tá com o nome de Murilo, meu filho, Gabriel, camisa 10 aqui, você tem como personalizar tudo, nome e tal. E tem capinhas assim também, ó, tipo essa daqui, ó, o Fluminense vai jogar, minha unha tá grande, né, agora que eu vi isso, unha feia pra fazer a propaganda. Aí, ó, Fluminense vai jogar. Tem várias outras capinhas também, não estão por aqui, lá tem modelo, é tudo oficial do Fluminense. Vale a pena você ir lá, pelo menos dar um confere, beleza? Pode escanear esse QR Code pra poder ir lá, ou então vai direto no site, usa o cupom Raiz Tricolor. Se você comprar 2 capinhas, você ganha mais 2. E se você comprar o que for lá no site, tem garrafinha também, tem um monte de coisa, tem coisas que não são do Fluminense também. Você usa o cupom Raiz Tricolor e ganha mais desconto além do desconto que eles já dão. Olha só, matéria do GE. Globo, quando eu falei plantão da Globo, era literal nesse caso, né? Isso porque enquanto eu tava gravando aqui, enfim, terminando as gravações, o Liverpool, ou melhor, o GE. Globo publicou que o Liverpool sinalizou com eu tô na frente do número aí, eu vou fazer questão de tirar o zoom pra você ver o número. 160 milhões de reais por André. Pela Libertadores, Fluminense veta o negócio. A matéria é do Felipe Siqueira, do Marcelo Neves e do Thiago Lima, o Noel, ele lá no GE. Globo. Ingleses indicam oferta de 30 milhões de euros, que não foi ao papel. Mas aí você vai entender já já. Condição era ter o volante já em agosto, mas o Tricolor mantém posição de não vendê-lo antes do final da temporada. Eu vou ler a matéria aqui, mas eu já vou dar uma opinião. Eu recebi, entre aspas, a notificação dessa matéria, porque eu tenho as notificações ativadas do Twitter do Noel, né? E o Noel tweetou o seguinte, deixa eu até mostrar aqui na tela, vou nem botar na tela não, vou botar aqui pelo celular mesmo, eu mostro pra vocês. Eu vi só o tweet do Noel escrito bem assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu botar na tela aí, que acho mais legal de mostrar assim na tela. Cadê? Aqui, ó. O all-in pela Libertadores está dado. Vamos lá. E eu concordo, tá? Antes de eu ler a matéria, eu já vou dizer que eu concordo. É o all-in pela Libertadores. Mas vamos lá. Para contratar André na atual janela da Inglaterra, que vai até o dia 1º de setembro, o Liverpool sinalizou com uma oferta de cerca de 30 milhões de euros. 162 milhões de reais na cotação atual. Aqui vem uma pegadinha também, entre valores fixos e bônus, né? Aí tem lá, André precisa ser artilheiro da Champions League para ganhar 70 milhões desses 160 e tal. Óbvio que não é isso, mas enfim, tinha uma parte aí em bônus, né? Mas o GE apurou que o Fluminense avisou nos últimos dias que manterá a posição de não vender o volante, de 22 anos, em 2023, e por isso o clube inglês sequer colocou a proposta no papel. Ou seja, aquela perguntinha que eu sempre falo, ó, proposta é diferente de sondagem. Então o que houve? O Liverpool mandou uma sondagem e falou, ó, vou mandar uma proposta, tá? É nesse valor aqui, aceita? O Fluminense falou, nem adianta que eu não vou vender. E aí o Liverpool falou, beleza, então nem manda a proposta. Também não tem por que eu gastar papel timbrado, fax, não sei o que lá.
O motivo da recusa tricolor é a esperança do clube em conquistar o inédito título da Conmebol Libertadores. O time está nas quartas de final e enfrenta o Olímpia do Paraguai nas próximas 2 quintas-feiras. O clube inglês quer André para o lugar do também moleque de Xerém Fabinho, que foi para o Al Ittihad da Arábia Saudita e abriu conversas com a diretoria tricolor no início de agosto. Na ocasião, o Fluminense ainda estava nas oitavas de final contra o Argentino Júnior e se tivesse sido eliminado pelo time da Argentina, a negociação tinha boa chance de avançar. A gente chegou a discutir isso, hein? No Canal 20 e aqui no Raiz Tricolor também. Eu lembro de ter discutido isso, sim. Alguém comentando e tal, eu falei, olha, acho que alguém perguntou isso e eu respondi. Falei, pô, se a gente foi eliminado, André é vendido? E eu falei, acho que sim, porque questão financeira e também, convenhamos, né? Tipo, o Fluminense está muito distante do Botafogo, não faria sentido o Fluminense dar um all-in pelo Brasileirão. Na Libertadores é igualdade de condições, meu amigo. Tem 8 times, é mata-mata e pronto. No Brasileirão tem uma distância grande, então o all-in não se justificaria. E aqui agora na apuração dos 3 repórteres, tá dito aqui então que, né, tinha boas chances de avançar se o Fluminense tivesse sido eliminado. Mas a classificação fez o Flu segurar, uma vez que o jogador é visto como peça-chave para o técnico Fernando Diniz. A esperança do Fluminense pelo título é tão grande que o fez recusar o que seria a maior venda da história do clube, superando os 17 milhões de euros da ida de Gerson para Roma, da Itália, em 2015. André daria um socão na venda de Gerson? Será? Será que seria justa essa manchete? Mas falando sério, 17 milhões de euros em 2015 que valiam muito menos também do que 17 milhões de euros hoje. Então, ainda teria essa questão. Eleita a revelação do Brasileirão 2021 e melhor volante do Brasileirão 22, André se valorizou ainda mais com as recentes convocações para a seleção. O volante já estava na lista dos pré-convocados de Tite para a Copa do Mundo no ano passado, estreou com a amarelinha na última data FIFA em junho. Na semana passada foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para as 2 primeiras rodadas da eliminatória de 26 contra Bolívia e Peru em setembro. Em maio, em entrevista ao podcast Cheguei! Do narrador José Carlos Araújo, o ex-atacante Fred, atual diretor de planejamento esportivo do Fluminense, chegou a dizer que André é o jogador mais cobiçado do Brasil após a venda de Endrick do Palmeiras para o Real Madrid da Espanha. E é que tá a aspa de Fred, né? Hoje no Brasil, depois do Endrick já estar vendido, o André é o jogador mais valorizado e cobiçado. E aí, enfim, o Liverpool não foi o único a sondar a situação de André. Um dos vários clubes da Inglaterra que demonstraram interesse no volante foi o Fulham, que ofereceu 17 milhões de euros em janeiro. Recentemente, o jornal A Bola também colocou o André como principal alvo do Sporting para reforçar o clube após a saída de Ugarte para o PSG da França. Cara, qual que é um tópico também que a matéria não aborda, que seria o seguinte, seria a maior venda de um volante da história do Brasil. Hoje, a maior venda de um volante é feita pelo Arthur. Na verdade, é feita pelo Grêmio do Arthur. Um time recém-campeão da Libertadores, com o Arthur sendo talvez o segundo ou terceiro maior destaque, atrás do Luan e do Groy, sei lá, naquela Libertadores. Não deve ser exatamente isso não, mas enfim. Sendo um dos maiores destaques, o Arthur. Então, assim, o Fluminense igualaria essa venda em 30 milhões de euros. Em reais daria mais, precisaria ver questão de inflação e tal, mas seria a maior venda da história do Brasil em relação a volante. Cara, vamos lá. Você dá essa caneta na sua mão aí, você faria o quê? Você vendia agora ou não? É o all-in. O que é all-in? A gente fala esses termos assim, eu esqueço que às vezes tem muita gente que não pode não compreender. É um termo mais usado no poker, acredito eu, mas pode ser usado em qualquer coisa. All, né? A-L-L, de tudo, e in, de dentro. Ou seja, vou colocar toda a aposta. Tudo que eu tenho tá dentro dessa aposta. É meio que apostar tudo. Por isso o all-in pela Libertadores. Olha só, essa venda seria espetacular pro Fluminense. Seria espetacular. 160 milhões, o Fluminense contava com 100 no ano. Já teve a venda do Iago, do Gabriel Teixeira, uns 10, 11 milhões ali de grana de mecanismo de solidariedade. Então, assim, deve ter uns 30 milhões de vendas esse ano. Precisaria de mais uns 70 para fechar o ano normal. Seria, quase 100 milhões a mais do que o ano seria normal. O Fluminense poderia fazer isso. O que o Fluminense fez? Pegou, não, ó. Tá aqui, eu aposto todas as fichas no título eu aposto 160 milhões no título da Libertadores. Porque se o Fluminense for campeão da Libertadores, o Liverpool vem, talvez não no final do ano, enfim, mas vem com mais de 30 no final do ano. Até porque, repetindo, 30 milhões tem parte de bônus. Se a gente pegar, não sei se é isso, ninguém tem essa informação, mas se você pegar
esses 30 e fazer a mesma divisão que era o Luiz Henrique, que se eu não me engano era 8 e 5, 8 fixos, 5 de bônus, você vai ter ali mais ou menos... era 8 e 5, é isso, 13 milhões, né? Você teria nessa conta, a gente fazer uma proporção certinha aqui. Eu fui ver que daria 40% de bônus e 60% de valor fixo. Se você fizer a mesma divisão ali, mais ou menos, no valor do André, você teria aí dos 160 milhões, uns 100, pela lógica, assim, conta, né? 100 milhões seriam fixos, né? Uns 20 milhões de euros fixos e 10 de bônus. Ainda assim seria muito dinheiro, é óbvio, a gente confia no potencial de André, mas se o Fluminense for campeão da Libertadores, essa oferta até aumenta. Essa proposta aumenta, sem dúvida nenhuma. O risco, quando você aposta tudo, é que você pode perder. E aí a furada, né, seria, se o Fluminense perde a Libertadores, o André ainda assim renderá uma boa venda. Mas se o Fluminense perde a Libertadores e, por exemplo, acontece alguma coisa com o André, Deus nos livre, né? Enfim, aconteceu com o Pedro, por exemplo. O André não é mau caráter, como o Pedro é. Mas enfim, isso uma coisa não depende da outra. Pode dar algum problema. O André pode começar a jogar mal. Então, assim, é um risco, entendeu? O Fluminense tá correndo risco por esse título, tá apostando alto nesse título. Essa situação não é um caso desse, mas eu só tenho medo quando falam de all-in, 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 é olhar a situação do Atlético hoje, que ganhou a Copa do Brasil brasileiro, foi pra semifinal da Libertadores e tá atolado numa dívida, como dizia o Brasfoot, num pântano de dívidas sem fim. Eu tenho medo do dia de amanhã quando é dívida. Em relação a essa venda, eu acho que eu seguraria também. Apesar da oferta ser muito tentadora, eu não sei quanto era esse bônus, né? Mas imaginando que fosse 20, 10, eu seguraria. Acho que o André já mostrou que cair de desempenho é muito difícil que ele caia. Então seria só o risco, enfim, de algum problema físico ali mesmo, mas as convocações para a seleção e principalmente o desempenho dele na Libertadores só tendem a aumentar esse preço. E você? Quero saber a tua opinião aí, ó. É moleza falar aí do lado aí do chat, né? Então fala aí, então. Escreve aqui embaixo na caixinha de comentários. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e vai lá no canal 20 também acompanhar o vídeo que a gente lançou sobre o programa de sócios, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!